A graça e a paz de Jesus estejam com todos. Sou o Padre Duarte Sousa Lara e estou a fazer este breve vídeo porque me pediram ajuda para fazer um vídeo sobre como para ajudar os cristãos a votar melhor, a votar em consciência. Duas ou três ideias que podem ajudar, sem querer esgotar o tema, mas coisas que eu vejo acontecerem e que podiam correr melhor, digamos assim. Ainda antes de entrar no tema do como votar, como deve votar um cristão, entrar no tema em relação à política e aos políticos. Infelizmente, tornou-se um bocado frequente as pessoas falarem mal da política e dos políticos, né? Como se todos fossem corruptos ou todos fossem uns bandidos, ou como a política em si fosse uma atividade que necessariamente leva prontos, a este género de abusos, né? Corrupção, etc, etc. É verdade que existem muitos escândalos, é verdade que existe, digamos assim, muita gente que tem cargos de responsabilidade que não honra, digamos assim, o ofício que desempenha e que abusa, digamos assim, da sua posição para fins menos honestos. Portanto, não faltam maus exemplos, isso é conhecido de todos. Mas tomar o todo pela parte é injusto. Há muita gente envolvida na política que é gente boa, que é gente honesta, que é gente que se esforça de fazer o melhor que pode pelo bem de todos. E se calhar isso não é notícia, não sai nas notícias e não dá nas vistas, mas portanto isto é importante, eu penso, porque cada vez se torna, eu vejo sobretudo com as novas gerações, cada vez se torna menos atrativo a vida política e é muito urgente que que os jovens, que as novas gerações vejam que é importante envolverem-se ativamente, digamos, na vida política, porque às vezes eu costumo dizer porque se os bons fogem, se os bons se demitem de lutar pelo bem comum, depois ficamos condenados a ser governados pelos piores, né? E não pelos melhores. Só sobra o que não interessa, digamos assim. Portanto, aqui a primeira palavra era animar os jovens a perceber que servir os irmãos através da vida política é uma nobre missão. Né? Para um cristão, eu diria mesmo que é uma cruzada, porque vivemos num tempo em que existem muitos ataques à dignidade humana, de muitas maneiras, como nós sabemos, a liberdade de consciência, a liberdade de religião, à família, à vida, divórcio, aborto, eutanásia, e quem é que vai lutar e defender a dignidade destes nossos irmãos? Eu vejo pouca gente, né? E como eu digo, é uma grande cruzada e é uma cruzada que não se ganha num dia, é uma cruzada cultural, mas, mas quanto mais rápido a gente se mexer e mais convictamente nos envolvermos, mais empenhadamente, mais cedo começaremos a ver frutos, né? Pronto. Como é que vota um cristão? Não seria necessário este vídeo se eu acho que é uma coisa que vem quase que intuitiva. Um cristão é alguém que tem uma perspectiva, que olha para as coisas como Deus olha, digamos assim. Dá valor àquilo que Deus dá valor. Portanto, as prioridades de Deus são as suas. E, portanto, no momento, nas questões políticas, obviamente, há imensa coisa que é muito opinável. E nesse campo há uma enorme liberdade. Ou seja, é mais do que natural que pessoas que entre vários católicos, por exemplo, haja muitas opiniões diferentes sobre questões que são meramente políticas, né? Vamos construir mais um aeroporto, mais dois aeroportos. Não, em vez disso vamos fazer um porto, ou vamos fazer um TGV.
pode haver muitas opiniões e é mais que legítimo que isso aconteça. Portanto, há muitas coisas na vida política que são opináveis, a maneira de organizar a sociedade, leis, esta lei, aquela lei, muita coisa em que há uma legítima pluralidade de opiniões. Normalmente, hoje, o problema não está aí, isso é mais ou menos óbvio, e por isso é que a Igreja também não se mete nisso, porque não tem competência, nem é isso que Deus lhe pede, né? Para dizer se deve ser o aeroporto em vez do TGV, ou, não lhe compete, né? Não compete aos pastores meter-se nessas questões, né? Portanto, cada um é livre de ter a sua opinião e de coisa, e de exprimi-la com o voto, neste caso, não é? Ou com a sua liberdade, no contexto em que se encontra. Agora, outras questões, essas sim, muito importantes e que de facto hoje levantam bastantes problemas, são as questões que têm a ver com, no fundo, com os valores cristãos, né? Com aquelas coisas que, como eu dizia, são muito importantes para Deus e que hoje têm poucos defensores à nossa volta. São, no fundo, como eu dizia, as questões ligadas à defesa da vida, à da família, como Deus a quer, à liberdade de educação, à liberdade de religião, à liberdade de consciência e por aí afora. Portanto, estas questões não são só mais umas e não são opináveis, né? Que o aborto é gravemente injusto, que é um crime, não é uma questão de opinião. E aqui, infelizmente, às vezes há muitos cristãos que têm as ideias confusas, né? Que no fundo, sobre estes temas fundamentais, se baralham, né? Não percebem. Portanto, aí há um trabalho, diria, de formação de consciências. Né? E compete um bocado aos pastores e a eles próprios, não é? Tentar esclarecer-se bem sobre estas questões. São questões que, no momento de ponderar o voto, devem ser muito importantes e devem ser tidas em conta. Porque são para Deus. Né? E porque são, de facto, muito importantes. Vou dar um exemplo assim um bocado estranho, mas para nós... porque nós às vezes nem sabemos o que é que o político A, o partido A, qual é a sua política, qual é a sua posição em relação à família, à defesa da vida, à liberdade de consciência, à liberdade de educação. Às vezes não sabemos. E então o que seria mais natural era tentar esclarecer-nos, né? O que é que aquele partido pensa sobre estes temas, o que é que o outro pensa sobre estes temas. Porquê? Porque se isto são as questões fundamentais, ou são questões fundamentais para um cristão, portanto interessava-nos ter claro. Às vezes os partidos até evitam estes temas, porque já sabem que se tocarem nestes temas vão afastar o voto dos cristãos, né? Portanto, às vezes, alguns programas de partidos e alguns políticos fogem um pouco às questões para deixar assim um cinzento para as pessoas não perceberem. Pronto, aí, como dizia, depende das pessoas procurarem e também os meios de comunicação e de informação tentarem esclarecer os eleitores, isso tudo, de quem é quem, né? O que é que o senhor acha sobre isto e sobre aquilo. Pronto, isto como eu dizia às vezes não acontece muito, mas alguma coisa depende de nós. Por exemplo, eu lembro-me que há não muitos anos fui ver o que é que este político pensa sobre isto e encontrei na internet algumas declarações, etc. Pronto, fiquei esclarecido. Até fiquei um bocado escandalizado porque supostamente não esperaria isso dele, mas vi uma entrevista com afirmações muito claras dele. Alguém hoje podia dizer ao seu padre, mas infelizmente hoje já não há ninguém que escape. Acontece, também percebo isso, ou seja, às vezes partidos que tradicionalmente defendiam muitos dos valores que os católicos se preocupam,
hoje dá um contra-testemunho, não é? Acabam por não defender esses valores e muitos dos dirigentes às vezes têm uma vida contrária, gravemente contrária a esses valores, portanto seria um bocado difícil esperar que deles viesse a ajuda. Portanto, o problema é grande, aí eu às vezes costumo dizer, então, temos que fazer nós qualquer coisa, se for preciso, alguém que tome iniciativa e dê alguma alternativa. Às vezes as alternativas parecem ser todas muito fraquinhas, né? E bastante más, quer dizer, não parece haver nenhuma minimamente aceitável do ponto de vista moral destes temas que eu dizia que são decisivos para um cristão. Porque é que estes temas são decisivos? Como dizia, porque são para Deus, são coisas muito importantes. Eu vou dar um exemplo assim um bocado, se calhar, estranho, as pessoas podem achar um bocado estranho, mas para nos ajudar a perceber onde é que eu quero chegar. Imaginem que vocês veem um programa de um partido político ou de um candidato político, não sei, cá, ao município e tal, e eu, se for presidente, vou fazer uma escola, vou fazer um centro de saúde, vou oferecer às pessoas consultas de graça, e depois vem outro partido ou outro candidato com um programa, eu vou fazer um museu com exposições e etc, não sei o que, vou ajudar os agricultores, vários programas, não é? E vocês veem um que acham que é mais, que vos parece melhor, não é? E que até vos pode parecer tudo o que vocês desejavam, que acham correto. Este é que é o programa perfeito. Mas se depois descobrissem que lá num dos pontos do programa havia, mas eu vou obrigar à eutanásia de todas as pessoas com mais de 65 anos. Ou todas as pessoas que têm diabetes, por exemplo. Assim, uma coisa um bocado absurda. E vocês pensavam, mas a minha mãe já tem 65 anos ou já tem diabetes e, portanto, se eu votar se este presidente ganha, ele vai matar a minha mãe. Ele vai passar uma agenda, uma lei, o objetivo dele e pronto. E eu, embora queira muito o centro de saúde ou o museu ou seja lá o que for, quer dizer, mais que isso tudo, quero a minha mãezinha viva, não é? Portanto, isto é para a gente perceber que às vezes entram valores em jogo que desequilibram a balança, que são coisas tão essenciais que não as podemos pôr ao nível de outras. Portanto, são decisivas para informar o voto, para votar corretamente. Porque senão corremos o risco de alguma maneira, mais conscientemente ou menos inconscientemente, estar a colaborar, a cooperar com o mal, não é? Se eu sei que o candidato tal se propõe fazer esta coisa má e eu voto nele, eu até posso dizer, mas eu não voto nele por causa disso, eu voto nele por causa de outras coisas. Mas estou a votar nele, e portanto de alguma maneira estou a criar as condições. Eu não concordo com esse ponto, mas estou a ajudar. Mas se não queres que matem a tua mãe, não votes nele. Quer dizer, portanto é uma coisa tão importante que impossibilita, digamos assim, a nossa cooperação mesmo de alguma maneira contrariada. Digamos, eu não voto nele por causa disso, nem para ele fazer isso, mas o meu voto está-lhe a dar a possibilidade de ele fazer isso, não é? E, portanto, eu tenho que ter muito cuidado, porque depois eu sou responsável. Eu votei em alguém que disse abertamente que se propôs, vou fazer isto. E se isso é mau, e se isso é muito grave, eu estou a ajudar à festa, digamos assim. Portanto, é importante que os cristãos, sobre estes temas, como eu dizia, mais ligados à família, à vida, se informem para votar bem. Se calhar depois às vezes a gente descobre outras coisas, que às vezes sobre temas destes fundamentais a maior parte das alternativas são todas muito parecidas, para não dizer iguais, não é? Todos são a favor do matrimónio,
pessoas do mesmo sexo, todos são a favor do aborto, todos são a favor da eutanásia. E de facto é assustador onde é que já se chegou, não é? Sobre estas questões. E aí, como eu dizia há pouco, nós não nos podemos conformar e também não podemos simplesmente desistir, dizer, pá, paciência, não há mais nada, o que é que eu faço? Não voto, né? Temos que lutar, né, pelas coisas de Deus. É como se eu dissesse, né, se todos os partidos propusessem a eutanásia às pessoas que têm diabetes porque são um peso para o Serviço Nacional de Saúde, não sei o quê, com os argumentos que eles quisessem, mais bonitos, cor-de-rosa, os argumentos são sempre cor-de-rosa. Eu não ia aceitar isso, não é? Eu ia lutar com todas as minhas forças para que isso não avançasse, porque acho que seria injusto, não é? E a minha mãe seria uma dessas pessoas que seria injustamente, no fundo, assassinada. E, portanto, esta mesma lógica deve-se aplicar a nós. Se calhar não é a minha mãe que está em jogo e, portanto, eu não vejo a questão como tão, digamos, urgente para mim. Mas, aos olhos de Deus, cada vida humana, não é? Cada aborto voluntário, intencional, é um crime quebrado aos céus. São tudo coisas muito graves e, portanto... em geral entrou esta grande indiferença e confusão e relativismo, moral, vale tudo e já ninguém reage. Pronto, penso que já dei aqui um pouco as ideias principais. O problema é que muitas vezes as pessoas, no fundo, para se informarem, para se formarem as consciências, têm que ter alguma iniciativa, têm que vencer uma certa preguiça, uma certa passividade e têm que lutar, né? Lutar depois por os seus ideais. E pronto, isto a gente às vezes acomoda-se e facilita e depois é muito mais fácil falar mal dos políticos do que arregaçar as mangas e tentar lutar por estes valores. Se houvesse, nem é preciso haver imensos, né? Mas se houvesse, vá lá, 10% de católicos em Portugal que fossem verdadeiramente convictos e que lutassem pelos seus ideais e rapidamente iam aparecer políticos e partidos políticos a defender estes valores cristãos. Porquê? Porque ia haver eleitores que diziam: eu só vou votar em vocês se vocês defenderem a família, se defenderem a vida, se defenderem a liberdade religiosa, a liberdade de educação. Portanto, depende bastante dos eleitores. É verdade que um isoladamente pouco pode. Mas se isto se começar a tornar, se houver uma reação e se as pessoas... pois, rapidamente as coisas mudam, rapidamente as coisas mudam. Eu dou sempre muitas vezes o exemplo dos defensores dos animais e da ecologia, que se calhar são poucos, não é? Mas são tão comprometidos, têm garra, né? Têm empenho, lutam pela sua causa, né? E conseguem bastantes resultados bastante surpreendentes. Se calhar são uma pequenina percentagem da população, mas mexem-se, basicamente. E o mesmo às vezes não vejo suceder com os católicos, com os cristãos, com os seguidores de Jesus Cristo. Lutamos pouco pelos valores do Evangelho, né? E que são coisas que ainda por cima acessíveis, na maior parte das vezes, neste caso nas questões políticas, são acessíveis à razão, que matar é injusto, é óbvio, não é preciso ser cristão, não é? Que o casamento é uma realidade natural, que o matrimónio é uma instituição natural e que é entre o homem e a mulher, não é preciso ser muito inteligente para lá chegar. Que a liberdade religiosa é um bem, né? Também é uma coisa que não é muito complicada de lá chegar. Portanto, no fundo, temos a verdade, a razão do nosso lado, não é? Portanto, mas às vezes temos medo de ir contra a corrente, temos medo de ser tidos por antiquados, de não sei o quê, e de fugirmos ao debate público e as coisas vão se agravando. Não é? O mal vai avançando, não tanto por força de grandes argumentos nem de coisa, porque no fundo está montada em mentiras e falácias, mas simplesmente porque os bons estão quietos. Os bons estão quietos e o mal vai avançando
e pronto, porque os bons não fazem nada, não é? Pronto, portanto, aqui ficam algumas reflexões que podem ser de alguma utilidade para alguém. E pronto, e peço, é uma intenção que eu tenho já pedido há alguns anos, uma geração de políticos verdadeiramente, vamos pôr, santos e comprometidos com, com o verdadeiro bem comum, né? Que no fundo é indissociável, que é deriva, digamos, se nós quisermos, da dignidade humana e da nossa vocação cristã, se nós quisermos. Nós somos preciosos, né? O ser humano não é um animal qualquer, não é mais um animal, né? É imagem e semelhança de Deus, né? Isto que não é claro para toda a gente, como é óbvio, mas para nós cristãos é. Para nós cristãos é, e por isso devíamos lutar por isso. Se não fizermos nada, as coisas vão se degradando a pouco e pouco, não é? Hoje, se calhar, é um mundo ao contrário em que vivemos, não é? Uma pessoa se matar uma cegonha ou se fizer para matar a fome, não é? Pode ser paga uma multa, vai a tribunal, mas se matar o próprio filho recebe um subsídio do Estado, não é? Fica de baixa e se fizer um aborto pagam-lhe e ainda fica de baixa, não sei o quê. Está tudo doido, não é? Está tudo doido e achamos normal. Pronto, portanto é isso. Deus nos dê a graça de, no fundo, lutar pela verdade, com amor, obviamente, com respeito, tentando tornar a verdade o mais amável e o mais compreensível possível. Não chega a ter razão, é preciso ter paciência, é preciso tentar perceber também os outros pontos de vista e explicar as coisas da maneira mais fácil de serem compreendidas possível. Não nos surpreendemos se houver obstáculos, porque às vezes é aquela história do pior cego é aquele que não quer ver. Há gente que está por mal, que está com má vontade, como aconteceu com Jesus, por mais que ele explicasse com parábolas, com paciência, com várias parábolas, é? Com milagres, as pessoas, houve quem quisesse matar, não é? Portanto, isso acontece sempre, mas não acontece só isso, acontece também muita gente seguiu Jesus, muita gente acolheu a palavra de Jesus e acolhe hoje, e portanto o bem, e o amor, a verdade conquistam muitos corações, e Deus conta connosco nesta missão, né? Como digo, não é uma missão fácil, nunca foi, né? Quem quer uma vida cómoda, melhor é não ser cristão, porque Jesus não promete uma vida cómoda aos seus seguidores, mas promete paz, né? Deixo-vos a minha paz, promete uma felicidade e uma alegria que o mundo não dá. Portanto, vale a pena, vale a pena, vale a pena lutar pela verdade, pelo bem, pela causa de Deus e sem desanimar, né? Apesar de vivermos num ambiente hostil, em que parece que o relativismo triunfou, que já não há bem nem mal, ou pior ainda, que o mal é bem hoje em dia e que o bem é mal, e que já não há maneira de vencer esta cultura, digamos, como o Papa São João Paulo II chamava a cultura da morte, não é? Parece que a cultura da morte triunfou. Não podemos baixar os braços e um cristão maduro, um cristão responsável, é um cristão que participa na vida pública, na vida política, luta, na medida que pode, para tornar o mundo um pouco melhor. Deus nos abençoe a todos e nos ajude de maneiras criativas, de maneiras inteligentes, a combater este bom combate. Invoco sobre todos nós, sobre todos vós que me veem, a bênção de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E viva Cristo Rei!